Olá, pessoal. Que bom ter vocês por aqui. Eu sou Ana Rodrigues e hoje estou aqui para me apresentar e dividir algo que eu guardei por muito tempo na minha vida. Mas, só para deixar claro, minha vida não é um palco de entretenimento, é um laudo de sobrevivência, realmente. Minha trajetória foi feita de altos e baixos extremos. Já morei em algumas cidades, conheci alguns países. Na verdade, eu nunca me senti feliz ou completa. Hoje decidi dividir esse laudo com vocês. Sou paciente do CAPS, eu tenho um estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Eu sei perfeitamente como dói sentir um nada ou nem ninguém, se eu me sinto assim também. E se você também sente algum desses transtornos ou algum desses problemas, você vai saber exatamente quando sim. E se parecer que às vezes eu estou lendo, porque de fato eu estou lendo, porque eu preciso pegar algumas anotações para lembrar da minha própria vida, porque a medicação me tira essa autonomia de lembrar de coisas da minha própria existência. Então, se você se identifica com essa dor, saiba que aqui você não está sozinho e a gente pode dividir e conversar sobre os nossos traumas, nossos problemas. E até porque eu descobri que esses traumas, esses problemas, toda essa raiz está lá atrás, vem da infância. No meu caso, o meu desamparo e a rejeição começou antes mesmo de eu aprender a falar. Com poucos dias de vida, eu tive problemas urinários muito sérios e eu fui entregue para parentes para cuidar enquanto pessoas da minha família cuidavam de outras pessoas adultas que poderiam ter outras pessoas que cuidassem. Mas isso é minha opinião, eu estou contando o meu lado, a minha dor. Então, eu fui uma criança que foi cuidada por muitos e, na verdade, cuidada por ninguém. Então, eu nunca senti o que é a proteção de verdade de que uma criança precisa. E crescer sem o afeto e o acolhimento que uma criança necessita me marcou para sempre. Eu acho que isso também acontece com muitos de vocês. Aí, com isso, gera a dificuldade de relacionamento e tudo mais. Porque crescer sem o carinho e o apoio de uma estrutura familiar mudou tudo o que veio depois. Ainda assim, muito jovem, eu tinha um sonho de estudar, de me formar, mas não aqui em Imperatriz, que é a cidade que hoje eu moro. Porque na minha época, eu só tinha licenciaturas e eu passei para matemática. Tá até bem classificado, inclusive, só que eu não tinha esse dom de ensinamento e tudo. Então eu quis mudar para São Luís para fazer um outro curso, mudar, né? Pegar as minhas matérias que eu já havia feito e mudar para outro curso. Mas eu não tive apoio de ninguém. Então, nunca tive, na verdade, um apoio real, básico. Só tive o básico mesmo. Na minha adolescência também foi quando eu recebi a notícia que eu teria que sair de casa para que outra pessoa pudesse entrar. E quando eu percebi que eu não tinha para onde ir, foi que eu entrei em um dos meus primeiros desesperos, ainda muito jovem. O desespero foi tão profundo que foi quando eu tentei o autoextermínio pela primeira vez. Foi depois disso, foi depois de ficar internada, com essa tentativa frustrada de acabar com a dor e de não ter para onde ir e como seguir, foi que eu me vi obrigada a ir morar com uma pessoa que era meu namorado atual, meu namorado na época, mas nem era a pessoa que eu tinha escolhido para mim de verdade. Eu não me via de verdade casada com essa pessoa. Mas foi depois que eu saí do hospital,
E foi quando eu vi que a minha alternativa seria essa. Então, esse relacionamento durou até 26 anos, terminou por causa de traição. É, e eu fui embora de Imperatriz para Brasília com ameaça de morte. Homem assim, né? Além de te trair, se você quiser pegar suas coisas, se você quiser rever suas coisas, ou se você quiser existir nessa cidade, você não existe, porque você é ameaçado. Ao longo da minha vida, eu fui casada 2 vezes. Nas 2 vezes, eu me senti amada até, inclusive por esse traidor. Ele me amava, acho que da forma que ele achava que era o correto, mas enquanto ele era casado comigo, foram 10 anos, ele tinha 4 anos de casa com outra mulher, mas ainda assim, quando eu fui contar para as pessoas, ninguém acreditou em mim, porque todo mundo via a forma que ele me tratava. E no segundo relacionamento, eu sabia realmente que ele me amava, não teve traição nem nada, mas houve um outro problema maior que em outros vídeos eu vou contar, que foi um problema mais sério. É, mas ainda assim, eu pensando aqui agora, mesmo eu me sentindo amada, eu nunca me senti assim feliz. Eu não sei ser algum já transtorno desde muito antes. É assim. Então, quando eu saí do Rio de Janeiro, que eu me separei pela segunda vez, eu já morava no Rio. E eu me vi voltando para Imperatriz e foi quando eu fui para dentro da casa da minha mãe e foi quando eu tive que sair de casa mais uma vez. E por conta de uma briga, por causa de um cachorro. E então, em seguida, eu me vi tendo que recomeçar de novamente, do zero, numa kitnet vazia, sem geladeira, sem fogão, onde eu cozinhava com álcool, numa latinha. Então, eu só me vi apenas eu e o meu cachorro, que foi o que eu defendi, que foi o motivo de eu ter saído de casa pela segunda vez. Eu tive forças para dar a volta por cima. Eu fui trabalhar na área da construção civil, aprendi a trabalhar, eu cuidava de uma empresa que era de Natal, e eu fiquei sozinha, né, cuidando dessa empresa em São Luís, aprendi tudo. E quando eu saí dessa empresa, eu montei a minha própria empresa de perfuração em concreto. Só que a queda veio novamente com a Operação Lava Jato. Várias construtoras fecharam porque o dinheiro, não sei de onde, enfim, eu sei que com a Operação Lava Jato várias empresas fecharam. Então foi quando a estrutura da minha ruiu. E foi aí que eu senti o peso da frase do padre Fábio de Mello: quem vai me amar na minha inutilidade? Porque eu descobri que o afeto das pessoas ao meu redor era condicionado ao meu dinheiro e à minha utilidade. Então, quando a minha utilidade acabou e o dinheiro acabou, eu me vi sozinha novamente. Eu sempre fui uma pessoa de falar verdades que ninguém quer ouvir. E as verdades escancaradas com a realidade nem sempre traz apoio, muitas vezes traz o isolamento e o julgamento, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui violentada por um tio, eu não recebi apoio de ninguém da família. Aí, aí então eu entendi que a verdade incomoda e que as pessoas preferem o silêncio para proteger as aparências. Mas eu cansei de carregar esse silêncio, toda essa dor sozinha. E nos próximos vídeos eu vou contar detalhadamente como eu sobrevivi a cada uma dessas etapas da minha vida. Inclusive sobre esses anos de relacionamento, as traições, sobre o estupro. Eu vou mostrar a realidade nua e crua. E se a minha história e o meu laudo de sobrevivência toca de alguma forma na sua ferida, eu convido você a se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com quem também esteja precisando ouvir isso hoje. Deixe também a sua trajetória aqui nos comentários. Vamos construir um espaço seguro juntos. Então, até os próximos vídeos com toda a verdade nua e crua do laudo dessa sobrevivente.